Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos, Pai, que no teu altar, toda a nossa casa está. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa casa servirá ao Senhor. Está tudo no altar de Deus, nossos pedidos, nosso clamor e também a nossa vida. Nos entregamos a Ti no altar, Jesus. Totalmente nos entregamos a Ti e pedimos o Teu favor, pedimos a Tua graça e pedimos a Tua bênção. Toca com o Teu poder, Senhor Jesus, na vida dessa pessoa. Toca com o Teu poder na casa dela, na família dela, nos negócios dela e nos sonhos dela. Eu oro, Senhor, declarando que a nossa entrega, a nossa obediência está no altar. Queremos obedecer ao Senhor nos mínimos detalhes, nos rendemos a Ti, Senhor, totalmente. Essa pessoa, Pai, que está com dúvidas, essa pessoa que tem decisões importantes para tomar, eu oro para que o Senhor dê sabedoria para ela. Eu oro para que o Senhor dê graça, eu oro para que o Senhor dê favor a ela e ajude ela a tomar decisões importantes. Toque-a com o Teu poder, Jesus. Toque-a com a Tua graça. Toque-a com o Teu favor. Libera do Teu favor, Pai, sobre a vida dela, no nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que pesa sobre essa pessoa, tudo aquilo que pesa nos ombros, tudo aquilo que pesa no pescoço dela, sobre ela, que ela seja livre agora, que o jugo seja quebrado pela unção de Deus. Toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Cada pessoa que está aqui nessa live, que ela seja tocada pelo Teu poder, que ela seja tocada pela Tua graça. E essa pessoa, Pai, que precisa de um norte, que precisa de uma orientação para algo que ela quer fazer e ela quer ter certeza, Senhor, fala com ela. Revela-te a ela, dá a direção certa para ela e coloca nela a paz, Pai, para decidir segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito na vida dela. Guarda seus filhos, guarda seu casamento, guarda, Senhor, tudo que estiver ligado a ela, todas as áreas da nossa vida, Senhor. Visita com o Teu poder, Jesus. Visita com a Tua graça. E nós cremos, Senhor, que o altar tem resposta. Por isso a nossa entrega é total no altar. Nos entregamos totalmente a Ti, Jesus. Totalmente. Queremos andar segundo a Tua vontade. Te pedimos perdão pelas nossas falhas. E que o Senhor esteja, Senhor, nos guiando em todas as coisas. Assim oramos e assim te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Eu sei de uma coisa. Tem muitas pessoas que precisam tomar decisões. Tem muita gente que está escutando essa oração, essa live agora, que precisa tomar decisões importantes na sua vida. O Senhor vai te guiar. O Senhor vai te mostrar o melhor caminho que você deve seguir. Hoje eu estava orando e o Senhor me falou muito sobre isso. Tem muita gente indecisa, tem muita gente para tomar decisões importantes e que não sabe o que fazer. Tem pensado muito, mas não tem conseguido agir porque não quer agir mal, não quer errar. O Senhor é Deus que vai te dirigir, que vai te mostrar o caminho. Amém? Eu creio nisso. O Senhor vai te mostrar o caminho. Você não vai ficar perdido. Você não vai ficar perdida. Em nome de Jesus. O Senhor está te dando sabedoria, o Senhor vai te dar clareza e o Senhor vai te dar paz para você tomar as decisões. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, o altar tem resposta para mim. Escreve aí, o altar tem resposta para mim. A resposta que você está aguardando vai vir da parte de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui que eu recebi, o testemunho da Sandra, e ela escreveu assim: eu estava desempregada e o Senhor fez o propósito de 15 dias de oração para portas abertas. Eu fiz e em 10 dias Deus me abriu uma porta. E no dia 20 de agosto de 25, comecei a trabalhar. E depois de 8 meses, comprei o apartamento onde moro há mais de 14 anos.
Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, toda a honra e toda a glória ao Senhor. E agradeço ao Senhor, pois ouço suas orações todos os dias há mais de 4 anos e através delas minha vida mudou. Que Deus abençoe o Senhor e a sua família. Deus é fiel, Jesus vive, nós cremos no poder de Deus. Amém? Creio que vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Ainda as coisas que veremos aqui através da oração, através do clamor. Por isso, você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos. Me ajuda também compartilhando essa oração. No final, não esquece, certo? Talvez agora não seja o momento de você sair da oração, mas no final, não esquece de mandar para 10 pessoas ou mais, manda para grupos. Deus vai falar contigo, mas faz um compromisso aí com Deus agora mesmo. E quando terminar essa oração, você vai compartilhar. Amém? Quando terminar essa oração, você vai mandar para os teus amigos, vai mandar para os teus parentes, vai mandar para as pessoas próximas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 62, que é o salmo de hoje, que diz assim: somente em Deus espera silenciosa a minha alma, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha fortaleza, não serei grandemente abalado. Até quando acometereis um homem, todos vós, para o derrubardes? Como a um muro pendido, uma cerca prestes a cair? Eles somente consultam como derrubá-lo da sua alta posição. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no íntimo maldizem. Ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. Deus é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os filhos de Adão são vaidade e os filhos dos homens são desilusão. Postos na balança subiriam, todos juntos são mais leves do que um sopro. Não confieis na opressão, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes tenho ouvido isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a benignidade, pois retribuis a cada um segundo a sua obra. Eu quero hoje trazer lições aqui para você do Salmo 62. E uma das coisas que eu aprendo é que está no verso 1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Davi não está dizendo que a vida era fácil. Ele está dizendo que a sua alma encontrou um lugar de espera. E isso é maturidade espiritual. Porque o corpo corre, a mente se agita, as emoções oscilam, mas a alma, ela precisa aprender a esperar somente em Deus. Ontem eu estava tirando um tempo de meditação, de oração, e me veio, uma palavra para que eu estudasse essa palavra e não pregasse ela, estudasse para mim. Então eu peguei uma palavra sobre o controle de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, e fiz o estudo e comecei a ministrar para mim aquela palavra. É como se eu estivesse, olhando para dentro de mim e pregando para mim: Vinícius, Deus está no controle de todas as coisas, não tenha medo. E comecei a pregar aquela palavra para mim. Fiz um estudo sobre o controle de Deus e depois comecei a pregar aquela palavra para mim. Peguei aquela palavra para mim. Porque eu entendo que nós temos que aprender a esperar em Deus. Aprender que Deus está no controle de todas as coisas. E quando o salmista diz aqui: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, ele estava dizendo: eu aprendi a esperar. Eu tive que aprender, ou seja, não era uma coisa que era comum a ele. O que talvez fosse comum a Davi era a agitação,
ser impulsivo, ser o tipo de pessoa, sabe, que fala e depois pensa no que falou, mas ele teve que aprender a esperar. Ele teve que colocar a sua alma em aprendizado. E é isso que eu e você precisamos também. Nós temos que começar a aprender a como esperar em Deus. E isso significa que nós temos que muitas vezes desconstruir um padrão que a gente já vem vindo na vida. Porque às vezes o padrão que a gente está vivendo não é o padrão de Deus. O padrão que às vezes a gente está vivendo é o padrão da correria. É o padrão, sabe, de você ser impulsivo. É o padrão de você pensa depois, age primeiro. Mas quando você começa a ter maturidade espiritual, que isso, sabe, isso não nasce da noite para o dia, isso nasce das experiências, isso nasce da comunhão com Deus, isso nasce também de você aprender a discernir o que Deus está falando com você, sabe? Você começa a desconstruir um mau hábito, um mau aprendizado. Então, a sua alma quer correr, mas quando você coloca ela a aprender a esperar em Deus, você muda completamente a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de resolver certas coisas. E eu aprendi que a salvação aqui nesse texto não está falando apenas sobre a eternidade, é também sobre livramento, socorro e intervenção e também sustento. Em Isaías capítulo 30, verso 15, a Bíblia diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes, olha só, e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesse versículo? Ele está dizendo assim: sua força não está só em reagir. Sua força também está em descansar nele. Isso é forte, hein? Porque a gente está acostumado a reagir. A gente está acostumado a fazer algo. Mas Deus, Ele nos chama a reaprender certas coisas. Então, não é porque eu vivi muitos anos correndo rápido para tomar decisões que eu vou viver a vida inteira assim. Eu posso mudar. Eu posso pensar diferente. Eu posso decidir melhor. Eu posso orar um pouco mais antes de reacionar. Eu posso pensar e pensar e pensar antes de falar. Eu posso, em vez de mexer com tudo, mexer devagar nas coisas que precisam mudar. Ou seja, o que Deus está nos ensinando aqui nesse salmo é que eu tenho que aprender a desconstruir alguns ritmos na minha vida para entrar no ritmo de Deus, para entrar no ritmo do Espírito. Então, sabe, nós temos que passar por esse processo, o processo de reconstrução, o processo de mudança, o processo de abandonar hábitos, abandonar uma certa maneira de fazer as coisas e fazer agora do jeito certo. É como se fosse uma reprogramação do interior, da alma. Agora não fazendo as coisas do jeito que eu fazia, mas agora fazendo do jeito que Deus quer que eu faça. Entenda, o verso 2 também diz uma coisa interessante, do Salmo 62. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Deus não é só ajuda, Deus é rocha. Davi usa a imagem da rocha porque rocha fala de estabilidade, firmeza, permanência. Pessoas mudam, cenários mudam, recursos acabam, emoções variam, mas Deus permanece. E aqui nesse texto, quando diz só Ele é a minha rocha,
está dizendo que Deus é um lugar que não muda. Deus não muda a maneira de pensar. Deus não muda a maneira de falar. Deus não muda a maneira de agir. Agora, será que não está faltando para mim passar mais tempo com Deus? Para que eu aprenda como Ele é? É como eu digo, nós não podemos apenas ter a fé como um escudo. Nós temos que aprender com Deus o que Deus é, para que a gente seja também. Ou seja, Deus é misericordioso, então eu tenho que ficar tempo suficiente com Deus para aprender a ser misericordioso. Deus é um lugar de paz. Deus age com extrema sabedoria. Eu tenho que ficar tempo suficiente com Deus para que eu também tenha essa paz e para que eu aprenda também a agir com sabedoria como Ele é. Por quê? Porque Deus é um lugar que não muda. Deus é alguém que não muda. Mas eu preciso mudar. Mas eu só vou mudar se eu passar tempo com Deus. Se eu colocar os meus pés em cima da rocha. Ah, que tremendo isso. Deus é um lugar que não muda. E eu preciso mudar, eu preciso colocar os meus pés lá e mudar. Então, aquela coisa que diz assim, eu sou assim, sempre vou ser assim. Não, você vai ter que aprender a mudar. Você vai ter que aprender a mudar. Você vai ter que ficar tempo suficiente num lugar de estabilidade para que você seja uma pessoa estável também. Então, se você é uma pessoa, sabe, que gosta sempre de fazer as coisas do seu jeito e você pensa assim que você nunca vai mudar porque você é assim, sabe, eu acredito que às vezes a gente não quer mudar mais. Eu penso que às vezes a gente não quer mudar mais porque a gente pensa assim, eu sou assim, eu tenho que me aceitar. Mas quando você entra na presença de Deus, você vê um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de comportamento. E se você ficar tempo suficiente ali em Deus, se você ficar tempo suficiente em Deus, você vai mudar a sua forma de pensar. Você vai mudar a sua forma de ser, porque Deus é um lugar que não muda. Nós precisamos mudar e quando ficamos nesse lugar, nós aprendemos com aquele que é. Então eu creio que nós precisamos passar mais tempo com Deus. Nós precisamos passar mais tempo com Deus para mudar nossa mentalidade, mudar nossa maneira de ser, mudar nossa maneira de agir, sabe? Nós precisamos passar esse tempo com Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Amém? Eu sei que essa palavra aqui, ela já está ajudando alguém. E guarde essa palavra no teu coração. A rocha é um lugar seguro. E Davi está dizendo, o motivo de eu não cair completamente não é a minha força, é a firmeza de onde eu estou apoiado. Então você aprende que Deus é um lugar estável. E em Deus você pode descansar. Se você estiver andando, caminhando com Jesus, a rocha da tua salvação, a rocha do teu sustento, certo? Você não será abalado. Enquanto você estiver com os teus pés na rocha do teu sustento, você não vai ter problema. Amém? Glória a Deus. Pega aí essa palavra. Eu já tenho agora até a palavra que eu vou ministrar domingo. Eu vou ministrar sobre a rocha do nosso sustento. Certo? A rocha do nosso sustento. Nós vamos ter um evento. A igreja, na verdade, vai ter um evento. É gratuito, todos podem participar. Inclusive vai vir preletores de fora. Sexta, sábado e domingo. E domingo eu vou fazer o encerramento. Certo? Domingo eu vou fazer o encerramento. Vai ser algo incrível. Vai ser maravilhoso. Certo? E você é nosso convidado. O endereço da igreja em Alphaville é Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Não estou à frente da igreja, tá? Mas congrego nessa igreja e sirvo nessa igreja. Quando eu não estou viajando, me colocam para pregar lá, tá? Então, domingo agora, 9 da manhã, estarei ministrando. Vai ser uma bênção.
Também quero falar rapidamente para você, esse aqui é o meu livro novo, Café com Jesus. Ele é um devocional, tá? Uma palavra para cada dia do ano. Tem 365 orações aqui, centenas de conselhos. E esse é um livro bom para você também dar de presente para clientes, para amigos, para familiares. E se você tiver, né, essa oportunidade de presentear outras pessoas, eu vou fazer uma dedicatória especial para você aqui nesse livro, ok? Vá lá no nosso site www.vinicius7.com.br e adquira esse livro aqui, vai ser bênção na tua vida, amém? E ore por nós. Hoje eu estou retornando para São Paulo, certo? E amanhã já estarei, se Deus quiser, lá. Tenho muita coisa para fazer. Agradeço as orações de todos também. Muito bem. Deixa eu orar por você agora. Deixa eu colocar você diante de Deus. Coloca aqui nos comentários. Qual o maior desafio que você tem ainda essa semana para vencer? Tá? O maior desafio que você tem ainda essa semana para vencer. Escreve aqui nos comentários. Às vezes alguém próximo de você que está numa UTI, alguém próximo de você que tem que pagar muita conta, né? É muito importante, gente. É muito importante você colocar aqui e nós orarmos. Amém? E se você puder, manda para 10, para 20, para 100. Me ajuda a compartilhar. Seja um canal de Deus para abençoar alguém. Seja um canal de Deus. Mande essa oração para outras pessoas, no nome de Jesus Cristo. Amém? Mande aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, é no nome poderoso de Jesus Cristo que eu te peço, toca com teu poder na vida dessa pessoa. Toca com teu poder na sua casa, na sua família, nos seus negócios, nos seus projetos e nos seus sonhos. Nós vamos ao altar de Deus, aonde é estabilidade, e nos rendemos nesse altar totalmente, nos rendemos a Jesus, nos rendemos à palavra, às direções de Deus. E meu Pai, nós não queremos permanecer os mesmos, nós queremos ser mudados pela Tua glória, nos rendemos a Ti, Jesus. Te pedimos perdão, Pai, por toda vez que andamos longe do Teu propósito, longe do Teu querer, longe daquilo que o Senhor tinha planejado para a nossa vida. Mas oramos, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor reconstrua, restaure, mude a nossa mentalidade, mude a maneira de caminhar. Queremos andar, Senhor, totalmente aliançados no propósito, naquilo que o Senhor tem reservado para nós. No nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, por toda pessoa que chegou doente aqui nessa oração, para que ela seja curada. Eu digo a toda doença, renda-se ao poder e ao nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, que você seja curado completamente. E eu apresento no altar de Deus agora todos os pedidos de oração, todo clamor que está aqui. Eu oro para que o milagre aconteça, eu oro para que o sobrenatural seja liberado, eu oro para que a vida de Deus manifeste em você agora. Jesus, toque-os com o teu poder e toque-os com a tua graça. Toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, com o teu poder. E Pai, o Senhor ouve o clamor de cada um dos teus filhos e nós te pedimos um milagre, uma intervenção. Amém e amém. Glória a Deus. Me ajude a compartilhar essa oração. Você foi abençoado, sua casa foi abençoada. Manda aí para 10 pessoas e amanhã, 6 e 7 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui na oração. Nós vamos fazer um ato profético amanhã, tá? Amanhã de manhã, às 6 e 7 da manhã, nós vamos fazer um ato profético aqui. Vem estar com a gente, que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem nos sustentado. Meu Deus, Tu estás no controle da nossa vida, da nossa família, do nosso amanhã. Tu és o sustentador da nossa casa.
E nós nos entregamos no Teu altar, Pai, sem reservas, incondicionalmente. Tu és bom, em todo tempo Tu és bom, Tu és grande, ó Deus. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és a nossa cidade forte, Tu és nossa fortaleza, Tu és o árrimo da nossa sorte. E nós nos entregamos a Ti, Jesus. E cremos que o altar tem resposta. Cremos que nessa entrega, nessa rendição, nessa obediência, neste clamor, está tendo respostas divinas. Por isso, ó Deus, eu oro agora por todo aquele que está doente, quem chegou nessa oração, passando por algum tipo de tratamento, ou está com algum familiar seu em um hospital, internado. Essa pessoa, Pai, que está lutando, seja contra um câncer, contra um nódulo, um mioma, um cisto, um microcisto, nós oramos por saúde total e completa, no nome de Jesus, que toda doença renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Nós dizemos a toda enfermidade, dizemos a todo tipo de infecção, de inflamação, de dores que essa pessoa sente, que renda-se ao poder de Jesus Cristo. Cremos que Jesus cura, cremos que Ele opera milagres, nossa fé está em Jesus, toda a nossa fé, cada fibra do nosso ser invoca o nome de Jesus, crê no poder de Jesus Cristo. Como está escrito, Senhor, pelas Tuas pisaduras fomos sarados. Também está escrito, Senhor, na Tua palavra, é Ele quem perdoa pecados e quem sara doenças. Quebramos também nesse momento o que o Senhor tem falado ao meu coração. O Senhor falou comigo de manhã isso. E nós quebramos, Pai, todo tipo de palavra maldita dita contra nós. Todo tipo, Senhor, de inveja, de maldade. Senhor, todo tipo de desejo que outra pessoa tenha, Pai, contra nós, de nos ver cair, de nos ver prostrados, de ver a gente sofrendo. Nós cancelamos agora toda obra de maldade. Eu cancelo palavras que foram ditas contra a empresa dessa pessoa, contra o casamento dela, contra o ministério dela, contra os sonhos dela. Nós declaramos que nem o mal tem poder. Nós abençoamos essa vida, declaramos a bênção do Senhor, declaramos que a paz do Senhor está nessa casa, a paz do Senhor está nessa família, a paz do Senhor está nos negócios, que essa família prosperará, que essa família avançará, que essa família crescerá no nome de Jesus Cristo. E você que cresceu financeiramente, você que cresceu ao seu entorno, em nome de Jesus Cristo, a minha oração é que você cresça mais, a minha oração é para que você avance mais, que você melhore mais, em nome de Jesus, que teus negócios possam se expandir, possam multiplicar, que a tua família cada vez seja mais feliz, mais alegre, mais saudável, no nome de Jesus. Nós oramos e declaramos vida de Deus sobre ti. Também oro para que todos da tua casa, todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Todos da tua casa sejam tocados pelo poder de Deus. Todos na tua casa recebam o toque de vida, o toque de Jesus Cristo. Ser tocado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Declare aqui nos comentários: a minha vida está no altar. Amém? Aonde há entrega, no altar tem que ter entrega. E se há entrega no altar, tenha certeza da resposta de Deus. O altar tem resposta. O altar tem resposta. Guarda essa palavra. O altar tem resposta para você em nome de Jesus. Nós estamos declarando o Salmo 55. É um salmo profético. Cremos no agir de Deus. É o salmo que o Senhor colocou hoje para nós. Eu quero declarar esse salmo. Antes disso, eu quero dar um testemunho. Olha que bonito o testemunho da Josiane, que nos acompanha aqui nas orações. Deus te abençoe, Josiane, paz e prosperidade na tua casa. E ela escreveu assim: participei do propósito Carta para Deus e clamei por um emprego para o meu irmão, que já estava há mais de um ano em busca de uma oportunidade. Foram dias de oração e Deus abriu uma porta. Ele conquistou uma vaga muito desejada, mostrando que o tempo de Deus é perfeito. Também participei do propósito Carta para Jesus, onde apresentei a oração à vida do meu noivo, pedindo pela aprovação em um concurso público de alta concorrência.
E mais uma vez Deus fez um milagre. Meu noivo alcançou a primeira classificação e agora aguarda a convocação. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, Josiane. 2 grandes bênçãos na tua vida. Toda honra e glória a Jesus Cristo. Ele ouve orações, Ele opera milagres. Clame a Jesus aí, aonde você está. Você pode estar em qualquer lugar da vida, meu amigo, minha amiga. Se você clamar a Jesus Cristo, Ele vai te ouvir. E sabe, Deus colocou algo no meu coração. Eu creio que algumas coisas não são por acaso. Eu estou sempre atento ao que Deus está falando, sabe? Estou sempre buscando entender. Posso, às vezes, não ouvir direito, mas procuro sempre ouvir o que Deus está falando. E enquanto eu estava aqui lendo o testemunho da Josiane, eu me lembrei de um testemunho, sabe? O Espírito Santo me trouxe isso à memória. De um homem que estava numa reunião. Eu conheci esse homem, ele é um grande empresário ali em Brusque, Santa Catarina. E ele estava nessa reunião, não conhecia Jesus. E o pregador que estava pregando, que também é meu amigo, ele estava orando por alguém com uma dor no joelho. O Espírito Santo está me revelando, alguém está com uma dor no joelho aqui. E aquele homem tinha um problema muito sério no joelho, muito sério, já havia feito tratamento e até então ainda tinha aquele problema no joelho. E quando o pregador disse, quem tem aqui um problema no joelho, aquele homem levantou a mão e foi curado, Jesus curou ele. Aquele homem se converteu, toda a família dele se converteu, enfim, Deus fez uma grande obra. A pergunta é, por que Deus me trouxe isso à memória? Porque, sabe, eu estou aqui com o Salmo 55 aberto na minha frente, estou pronto para ler para vocês. E enquanto eu estava lendo o testemunho da Josiane, o Espírito Santo me trouxe esse testemunho aqui. Eu creio que alguém que está aí, que talvez duvide do poder de Deus, ou que está com uma dor no joelho, com um problema no joelho muito sério, precisa agora de uma oração especial. Eu quero orar por você, pelo seu joelho. Senhor Jesus Cristo, eu oro agora para que toda dor no joelho renda-se ao poder do Senhor. Nós oramos pela cura total dos joelhos dessa pessoa. Oramos por um milagre. No nome de Jesus Cristo, ser curado, ser curada. Amém. Glória a Deus. Eu creio, certo? Eu creio que o Espírito Santo fala conosco, trazendo a nós memórias, trazendo a nós pensamentos e nada é por acaso, então receba aí de Deus essa palavra, essa oração. E você que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos orar junto conosco. Nós temos orado às 6 da manhã e às 18 horas aqui. Deus tem feito coisas extraordinárias, maravilhosas. Amém? E depois, no final aqui dessa oração, gostaria que você compartilhasse com muitas pessoas. Não compartilhe ainda, sabe? Porque às vezes as pessoas começam a compartilhar e elas saem da oração. Deixa para compartilhar no final, quando acabar a oração. Amém? Ou antes, quando você entrar na oração e ficar aguardando a oração, já começa a compartilhar, já começa a mandar, ok? Estamos combinados? Eu vou fazer assim daqui para frente. Eu vou dizer para compartilhar ou no final, certo? Ou antes, quando você entrar na live. Você, antes de entrar ali, já compartilha com outras pessoas, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 55, que diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Agitado estou e ando perplexo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me perseguem. O meu coração confrange-se dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me envolveu. Pelo que eu disse, quem me dera asas como de pomba, então voaria, e encontraria descanso. Eis que eu fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a abrigar-me da fúria do vento e da tempestade. Destrói, Senhor, confunde as suas línguas, pois vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite andam ao redor dela, sobre os seus muros, também iniquidade e malícia estão no meio dela.
Há destruição lá dentro, opressão e fraude não se apartam das suas ruas, pois não é um inimigo que me afronta, então eu poderia suportá-lo. Nem é um adversário que se exalta contra mim, porque dele poderia esconder-me. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu amigo íntimo. Conservávamos juntos tranquilamente e em companhia andávamos na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao Seol, porque há maldade na sua morada, no seu próprio íntimo. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrará em paz a minha vida, de modo que ninguém se aproxime de mim, pois há muitos que contendem contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, aquele que está entronizado desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a Deus. Aquele meu companheiro estendeu a sua mão contra os que tinham paz com ele, violou o seu pacto. A sua fala era macia como manteiga, mas no seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas desembanhadas. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de traição não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Tem um verso aqui que eu quero repetir, que é o verso 22. Olha, presta atenção. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Tem um Salmos que diz assim, que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus ensinando sobre aquele que pratica suas palavras, ele diz que é como uma casa construída em cima da rocha. Sopra os ventos, os rios batem contra aquela casa, mas ela não cai. Ou seja, a vida da pessoa que pratica a palavra, a vida da pessoa que anda em comunhão com Deus, a vida da pessoa que anda em comunhão com Deus é uma vida diferente. É uma vida muito diferente. A Bíblia diz que ela não vai ser abalada. Não está dizendo que ela não vai enfrentar adversidades. Não está dizendo que ela não vai ter inimigos, mas diz que ela não será abalada. É a palavra de Deus para mim e para você. Se você permanecer fazendo o que é certo, mesmo que algumas pessoas tenham feito o que é errado para você, a Bíblia diz que você não será abalado. A Bíblia diz que o Senhor te segurará. A Bíblia diz que o Senhor te manterá. Exatamente. Por quê? Porque os teus pés estão em cima da rocha, estão em cima da palavra, estão em cima de Cristo. É por isso que nós precisamos não só ser ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Porque quando você ouve a Deus, quando você obedece a Deus, você é colocado em um terreno firme. Então, é melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Algumas pessoas preferem andar em desobediência com Deus, preferem sair da direção de Deus, preferem sair do propósito de Deus e não se dão conta que esse é um dos maiores erros que alguém pode cometer. Não saia da direção, meu amado. Não saia do propósito de Deus, não saia da vontade de Deus, não saia do caminho que Deus tem para a tua vida. Te mantém na direção. Te mantém na direção que Deus te deu. Seja uma pessoa justa e Deus vai te guardar. Às vezes, o inimigo vai nos tentar a fazermos o mal ou a sermos injustos, porque você foi ferido ou alguém foi injusto com você. Mas essa lei da reciprocidade não é uma lei boa. Você precisa entender que se você permanecer fazendo o que agrada a Deus, você vai ser preservado. Entende isso? Eu sei que a Bíblia fala sobre plantar e colher, eu sei isso. Mas
Quando você, sabe, quando você entra naquela lei da reciprocidade, se fizeram para mim, eu vou fazer de volta, você cai num engano. Isso é uma cilada. Não faça isso, não caia nessa cilada. Toma lá da cá, não. Não. Seja justo, honre a Deus e deixe as injustiças para Deus, e Deus vai guardar a ti, a tua família e todo o pacote, tudo que diz respeito a você, Deus vai guardar. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje, amém? Eu quero agora fazer uma oração por você. Eu estou sem meus livros aqui porque eu estou em viagem, tá? Eu já expliquei na oração da manhã, estou em viagem, tem um parente meu e da minha esposa que está muito doente, está numa UTI, e nós viemos aqui para minha esposa estar próximo, e eu não trouxe meus livros, né? Eu vou ficar até quarta aqui, quarta já retorno para São Paulo, para os meus compromissos. Mas se você quiser adquirir nossos livros, inclusive meu devocional, você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Inclusive, amanhã tem aula na academia aqui no Global, tá? Amanhã de manhã eu tenho aula na academia. Quero agradecer a todos que são membros do canal aqui, gratidão pela vida de vocês que apoiam o canal, por você que usa o Superchat também, gratidão pela sua vida, que Deus siga te abençoando. Amém? E peço que você esteja em oração, porque Deus está fazendo algumas coisas novas aqui nas orações, certo? Eu sinto que esse ano começou diferente, certo? Eu sinto que Deus está fazendo coisas novas aqui. Então, sabe, vamos estar atentos ao que Deus quer fazer. E se você sente isso também, que Deus está fazendo coisas novas aí na sua vida, alegre-se. Confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor. E agora sim, quando acabar a oração, quero pedir para você, manda para 10 pessoas ou mais. Me ajuda a compartilhar e que você seja um canal de Deus para abençoar a vida de muita gente, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família, seus negócios, e é no altar de Deus que eu apresento cada pedido de oração aqui. É no altar de Deus que eu apresento cada pedido de oração. Nos entregamos a Ti, Jesus. Se você não tem uma aliança com Jesus, faça uma aliança com Jesus agora. Aceita Ele como teu Senhor e Salvador. Faça um compromisso com Deus. É no altar que você vai ter resposta. Quando você se entrega no altar, a entrega. Quando você se entrega no altar, você tem resposta. Que dessa entrega venha surgir a provisão, que dessa entrega venha surgir o milagre, que dessa entrega venha surgir as direções de Deus, que Deus possa te guiar, que você possa ouvir a voz do Senhor. Eu oro agora também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado agora. Jesus, eu oro para que toda doença renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro também por essa pessoa, Pai, que tem estado preocupada, tem estado atarefada, tem estado diante de tantas coisas, Pai, que tem desgastado ela, tem desanimado ela, tem frustrado ela, que o Senhor dê um novo ânimo para ela, que o Senhor dê forças multiplicadas, Senhor, e eu oro para que ela seja honrada diante, Senhor, das pessoas que estão ao redor dela, honrada no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua família. Libera do teu poder, Pai. Eu peço que o Senhor derrame da tua graça, do teu favor sobre cada um dos teus filhos. E essa pessoa, Pai, que está enfrentando grandes desafios, seja financeiros, seja familiares, que o Senhor envie ajuda, que o Senhor mostre um caminho para as coisas melhorarem, que o Senhor dê uma saída para essa pessoa, no nome de Jesus. Oramos por uma provisão especial, oramos por um milagre divino na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder agora. Toque-os com a tua graça, cada pessoa, Pai. Aonde estiver essa oração chegando, que a presença de Jesus Cristo toque agora. Toque-os e eu libero uma palavra, Pai. Uma palavra profética. E a palavra é: o justo não será abalado. Essa pessoa, essa empresa não será abalada. Quem anda debaixo de princípio, quem anda na palavra não será abalado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Me ajude a compartilhar essa oração. Manda aí para 10 pessoas ou mais e que Deus abençoe a tua vida poderosamente e ricamente em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.
Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus, que o nosso Deus é grande e poderoso, como disse Davi, grande é o nosso Deus. Levantamos um altar nessa noite, entregando a nossa vida diante de Ti, a nossa família, nossos sonhos, projetos e desejos, pedidos, família, trabalho, tudo, Senhor, colocamos no altar do Senhor e sabemos que no altar temos resposta. Está escrito, Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele o fará. Nós cremos, ó Deus, que nesse momento, nessa entrega que estamos fazendo no teu altar, entregando o nosso tempo, entregando nossa semana, entregando tudo que temos e tudo que somos a Ti, certamente, ó Deus, respostas estarão chegando, liberações irão acontecer, portas se abrirão, milagres nós veremos, assim como Abraão, por obedecer ao Senhor no altar de Deus, o Senhor proveu. Senhor, nós cremos que grandes provisões estão sendo liberadas para essa semana, grandes provisões na nossa casa, no nosso trabalho, em nossos negócios, em tudo que estivermos, Pai. Cremos na Tua bênção, na liberação do Teu poder e do Teu favor. Senhor, eu oro para que o Senhor venha agir, trabalhar, liberar do Teu favor sobre todas as áreas da nossa vida. Nós queremos o Teu agir em todas as áreas, Pai. Declaramos a nossa dependência total e completa de Ti, reconhecendo, Pai, que o que cabe a nós fazer, nós faremos e estaremos fazendo o nosso melhor. Mas queremos o Teu favor, ó Deus, para transcender, para romper em nossa vida. Cremos no Teu agir, cremos no Teu operar, doce e amado Espírito Santo. Libera do Teu favor, Pai, sobre cada pessoa que está aqui nesse propósito de oração. Cada pessoa que está orando, que está se entregando no altar de Deus. Essa pessoa, Pai, que está fazendo uma aliança com Jesus, está fazendo uma aliança, está se entregando a Deus. Senhor, eu creio, o altar tem resposta. O nosso Deus tem resposta para essa pessoa. Senhor, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração, tudo que está sendo colocado aqui nos comentários. Senhor, apresentamos no altar de Deus e pedimos uma resposta, pedimos o favor do Senhor, pedimos um milagre, pedimos a intervenção do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Libera, Pai, libera do Teu favor, libera da Tua graça, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Jesus, pedimos o Teu favor. E aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, eu oro pela cura total e completa dessa pessoa agora, no nome de Jesus, que haja cura agora, haja cura total, haja cura completa na vida dessa pessoa, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toque com Teu poder, toque, leva embora, Senhor, a doença, leva embora a ansiedade, leva embora a depressão. Nós cremos, Jesus, Tu tens todo o poder e que todo mal renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Nossa fé está nele. Olhamos para a cruz e vemos Jesus. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele se entregou por nós, mas Ele ressuscitou, está vivo e cremos nele, nossa fé está nele, cremos nele, no nome de Jesus, assim nós oramos. Deus te abençoe, muita paz, muita alegria e prosperidade na tua vida e na tua família. Eu quero profetizar que essa semana você verá provisões especiais de Deus. Amém? Você crê? Em nome de Jesus, que vai ter resposta nessa área. Deus é Deus de provisões, e eu não falo só de provisão financeira, eu falo também de provisão de solução de problemas, eu falo de provisão na vida dos teus filhos, eu falo de Deus provendo uma saída, um escape para uma situação que você esteja vivendo. Deus é Deus. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, coloque a sua fé no poder de Deus. Amém? E você que crê, eu quero pedir agora, compartilhe essa oração com 10 pessoas. No mínimo para 10, se puder mandar para mais, manda para mais.
coloca nos grupos que você está, compartilhe essa oração. Alguém próximo de você vai ser abençoado. Seja um canal de Deus, seja um instrumento de Deus. Eu quero dar um testemunho que eu recebi, um testemunho maravilhoso. Deus tem feito maravilhas e nós nos alegramos com isso. Eu recebi o testemunho da Ângela e ela escreveu assim: gratidão a Deus por curar minha filha da depressão e por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Glória a Deus, Jesus cura, Jesus liberta, Ele tem o poder. A Cristine também mandou o seguinte testemunho: a paz. Eu conheci seu ministério através de um compartilhamento. Estive no evento em Lisboa e ali o Senhor liberou uma palavra sobre a minha vida que a transformou completamente. Foram inúmeros milagres, incontáveis mesmo, mas um deles marcou profundamente: a cura total de um câncer no útero, sem necessidade de cirurgia. Após 6 meses de hemorragias, eu fui curado em nome de Jesus. Não precisei operar nem fazer tratamento. Hoje sigo acompanhando e realizando os exames. Toda honra e glória ao Senhor. Esse foi apenas um dos muitos testemunhos que eu teria para compartilhar. Minha gratidão acima de tudo ao Senhor e também a você. Sigo em oração de intercessão pela sua vida e pelo seu ministério e pela sua família. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Jesus, Ele opera milagres. Foi Ele que te curou. Amém? Coloque a sua fé nele. Glória a Deus, irmã. Uma palavra profética muda vidas. Eu creio nisso. Uma palavra de direção. Amém? Eu quero declarar o Salmo 51, certo? Nós estamos nesse propósito, crendo que o altar tem resposta e o altar tem que ter entrega. Qual que é a maior entrega que Deus quer? Do nosso coração. Às vezes tem gente que não se entregou totalmente a Jesus e tem que se entregar. Tem que se entregar, precisa se entregar. Porque o altar tem resposta. Quando há entrega, tem resposta. Amém? Então, se você não entregou sua vida a Jesus, entrega sua vida a Jesus. Aceite Ele como teu Senhor e Salvador. Chama por Jesus. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca o nome do Senhor te entregando a Ele e você vai ver resposta de Deus aí na tua vida. Amém? O Salmo 51 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não me lances, ó, fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Eu quero liberar uma palavra antes de dar sequência aqui a algumas lições do Salmo 51. Tem muita gente que já largou o vício e que muitas vezes o inimigo vem para tentar você. Inclusive tem pessoas que relatam que sentiram até o gostinho, né, dos velhos vícios. E eu vou dizer uma coisa para você: não volte atrás. Não volte atrás. Porque a gente nunca pode voltar para uma coisa que Deus nos tirou. Tá? Isso tem que entrar no coração da gente. Nunca volte para algo que Deus já te tirou.
seja de um vício, seja de um pecado, você que já superou um problema que você tinha, certo? Nunca volte para aquilo. Não é a vontade de Deus nem você chegar perto mais daquilo. Não é a vontade de Deus. Eu estava aqui declarando o Salmo 51, eu senti no meu espírito Deus falar isso comigo. Seja quem for que está aqui nessa oração, ou que vai assistir na madrugada, enfim, tá independente. Até você que vai assistir na madrugada. Guarda bem no teu coração isso. Não volte para aquilo que Deus já te tirou. Essa é uma palavra para alguém. Eu sei que é uma palavra profética, eu sei que é uma direção para alguém. Não volte para algo que Deus já tirou você. Ok? Essa é a palavra. Eu estou entregando uma palavra aqui, eu sei que Deus está falando com alguém. É por isso que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, ou seja, já não faz mais parte da tua vida. Eis que tudo se fez novo. Então, tudo aquilo que tenta nos levar a um passado não é de Deus. Não é de Deus. Não tem como ser Deus te redirecionando ao passado, não. Isso passou na tua vida. Isso aí não faz mais parte da tua vida. Não faz mais parte. Não tenta forçar uma coisa que não faz parte da tua vida. Não faz mais parte. Não é o que Deus tem para ti. Não faz mais parte da tua vida. Não tem mais, eu posso dizer, não tem mais lugar agora para o teu presente. Não tem mais lugar. Não tem mais lugar. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Segura essa palavra aí no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Olha só, tem um texto aqui que eu amo, no Salmo 51, no verso 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. O pecado descalibrou o salmista. O pecado o deixou com um espírito instável. O que é um espírito instável? Um espírito instável, ele está desalinhado. E o desalinhamento, ele faz você tomar não só decisões erradas, mas ele faz você caminhar errado. Você não funciona bem. Entende? Então, quando a Bíblia diz aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova de mim um espírito estável, foi porque o pecado desestabilizou, desequilibrou o salmista. E é isso, o pecado, quando entra na vida de uma pessoa, é isso que ele faz, ele desequilibra a pessoa. A pessoa faz coisas que depois ela pensa, meu Deus, como é que eu fiz isso? Ou seja, é um desalinhamento, leva a pessoa a fazer coisas que ela se envergonha, há coisas que ela não gostaria de ter feito, há coisas que a machucam e machucam outras pessoas. É isso, o pecado. Sabe, a nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra o pecado. Porque se o inimigo, ele consegue entrar na nossa vida por um pecado, porque o pecado dá legalidade, tem gente que diz assim, não existe mais maldição, mas o pecado, você vê na prática do pecado, faz você herdar mais maldições. Ativa maldições, certo? Em Cristo toda maldição é quebrada. Toda maldição é quebrada. Mas a legalidade que a pessoa dá para o pecado, ela já está abrindo espaço para uma maldição na vida dela. Certo? Não adianta dizer que não acredita, não adianta dizer, eu não penso assim, eu não acredito desse jeito. Gente, a Bíblia diz, a maldição sem causa não se cumpre. Então, em Cristo, toda maldição é quebrada, ok. Mas se a pessoa vive na prática do pecado, ela está abrindo espaço para maldições operarem na vida dela. Ou seja, aquilo que operou na casa dela, aquilo que operou na vida dela antes dela vir a Cristo, agora vai continuar operando. É por isso que a Bíblia diz que quando os demônios saem da vida de uma pessoa, a opressão sai. E não pense você que só tem demônio quem tem aquelas manifestações terríveis. Não, tem muita gente que carrega pesos espirituais, legiões
e que nunca ficaram possuídos. Nunca ficaram possuídos, talvez nunca vão ficar possuídos. Sabe por quê? Porque essa não é a maior arma de Satanás. A maior arma de Satanás, sabe qual que é? Viver oculto em alguém. A Bíblia diz que se a casa estiver varrida, adornada, ou seja, sem a presença de Jesus, sem a luz de Jesus, sem a palavra de Jesus, aqueles demônios voltam e voltam com mais 7 para entrar dentro daquela casa e atormentar a vida daquela pessoa. Então é isso que acontece. É por isso que o salmista diz aqui, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Por quê? Porque o pecado o desestabilizou. O pecado fez com que a vida dele entrasse em colapso. O pecado faz a pessoa entrar em colapso. Ela pode ir muito certinho, ela pode ser uma pessoa disciplinada. O pecado sempre leva uma vida ao colapso. Mais cedo ou mais tarde, é questão de tempo. É questão de tempo. É por isso que nós temos que lutar contra o pecado. Só tem uma maneira de lutar contra o pecado, é com um coração puro. E o único que pode limpar o nosso coração é Jesus. É o único que pode purificar a nossa vida. É o único que pode nos libertar do pecado, nos libertar da sujeira, sabe, da sujeira do pecado, nos libertar de todo tipo de maldição. É Cristo, é por meio de Cristo. Eu deixo essa palavra ao teu coração, amém? Eu quero agora orar por você, quero também agradecer a todos aqueles que são membros aqui do canal, todos aqueles que usam o Superchat aqui também, muito obrigado. Você que ainda não adquiriu nossos livros, esse aqui é o meu devocional Café com Jesus, tem 365 orações aqui nesse livro, também direções para o teu dia a dia, que vão te abençoar. E se você adquirir mais de um para dar de presente para os teus amigos, para clientes, para fornecedores, para vizinhos, para familiares, amém? Eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Então você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. E assista nosso podcast, viu? O podcast A Voz, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Se você perdeu a palavra que eu ministrei hoje na igreja, você deveria ouvir. Eu falo sobre o poder da aliança. Tem alianças que mudam a nossa vida para sempre. Tem alianças que mudam a nossa vida assim, radicalmente. Faça alianças dirigidas por Deus e você vai viver o extraordinário. Amém? Eu quero agora orar por você. E se você não compartilhou essa oração, compartilhe agora, mande para outras pessoas, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, compartilhe essa oração em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor derrame graça sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, sua família e seus negócios. Intervém na vida dela agora, Pai. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toca na vida dela, na sua família, em todos os seus projetos, em todos os seus sonhos. E destrava agora, Pai, tudo aquilo que está prendendo essa pessoa espiritualmente, emocionalmente, que ela seja livre, que o poder de Deus toque a vida dela, toque a Jesus com o teu poder, toque-a com a tua graça, que o favor do Senhor envolva a vida dessa pessoa. Eu oro, Senhor, para que aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Senhor, e nós colocamos no altar de Deus a nossa vida, colocamos no altar de Deus a nossa semana e te pedimos, Senhor, libera respostas de provisão, que essa semana vejamos provisão de Deus na nossa vida, vejamos coisas se abrindo, portas se abrindo, intervenções acontecendo, um liberar de Deus, um romper de Deus na nossa vida. Senhor, toca com o teu poder, toca com a tua graça e toca com o teu favor. Senhor, que cada pessoa seja visitada por ti. No nome de Jesus, agora visita teus filhos e filhas, Pai. Visita teus filhos e filhas, Pai, que cada pessoa que está aqui orando junto conosco seja visitada. E, Pai, eu oro para que essa pessoa não volte ao pecado, para que essa pessoa não volte, Senhor, a um relacionamento errado, para que ela não volte, Senhor, a coisas que o Senhor já tirou, que ela não volte para isso. Senhor, toque-a com teu poder agora. Espírito Santo, nos pegue pela mão e nos conduza em paz,
nos conduz em segurança. Pedimos a proteção do Senhor sobre a nossa vida. Pedimos a segurança do Senhor sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos o teu toque, Pai. Pedimos a tua provisão, pedimos o teu sobrenatural em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Pega essa oração e manda para 10 pessoas aí. Amém? Pega essa oração e manda para amigos, manda para parentes, me ajuda a compartilhar essa oração. Tenho certeza de que Deus vai falar com muita gente aí, certo? Não volta para onde Deus te tirou. Não volta, Deus já te tirou disso. Amém? Deus já te tirou desse pecado, Deus já te tirou desse vício. Agora é daqui para frente com Jesus. Amém? Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até mais, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, entregamos a nossa vida e a nossa família no Teu altar essa noite. E oramos, ó Deus, crendo que Tu és o nosso Deus forte, que Tua presença está conosco. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Salmos 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Jesus, a Tua presença está conosco aqui. Podemos confiar, podemos descansar e podemos crer com esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sim, Deus, o Senhor não nos perde no vale. O Senhor está conosco. Chame a presença de Jesus agora, aí aonde você está, e diga: Jesus, vem sobre mim, vem sobre a minha casa, toca-nos com o Teu poder. Meu Pai, nós fazemos uma aliança contigo, total, completa, Senhor, sem reservas, nos entregamos a Ti. Pedimos perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e no altar do Senhor nos entregamos em obediência, crendo, Senhor, que seguir o Teu propósito e seguir a Tua direção é o que Tu queres. Por isso nos rendemos a Ti totalmente e cremos, ó Deus, que no altar tem resposta. No altar de Deus, no altar da entrega, no altar da rendição, há resposta. Por isso nos entregamos a Ti, Pai, totalmente. Cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos na ação do Teu Espírito Santo. Meu Deus, eu oro agora por todo aquele que está orando junto comigo, essa pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, eu oro pela cura dela agora. Jesus, Tu cura. A nossa fé está em Ti, Jesus. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que opera milagres, maravilhas, e não há impossíveis para Ti. Por isso nós oramos. Nós oramos para que o câncer renda-se a Jesus Cristo. Que as dores no corpo, as dores na coluna, as dores de cabeça rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos por cura total do alto da cabeça até a planta dos pés. Oramos também, Pai, por essa pessoa que está aflita, que está angustiada. Senhor, oramos para que o Senhor leve embora toda angústia, leve embora toda depressão, leve embora toda tristeza, até mesmo, Senhor, essa alma que está enlutada. Leva a dor, Pai, a dor da perda, e traga o consolo do Espírito Santo, traga a paz para dentro do coração dessa pessoa. Meu Pai, nós oramos para que em todas as áreas da nossa vida haja uma visitação do Senhor. Em o nome de Jesus. E, meu Pai, nós cremos no nome de Jesus que é o Senhor quem nos defende. É o Senhor quem nos defende, é o Senhor quem nos guarda. É o Senhor quem nos guia. Tu és a nossa defesa, Tu és o nosso baluarte. Tu és, Senhor, o nosso esconderijo. A quem temeremos? Meu Pai, no nome de Jesus Cristo, nossa vida está nas Tuas mãos, nossa família está nas Tuas mãos, nosso futuro está nas Tuas mãos. Eu profetizo em nome de Jesus que esta casa, esta família verá a glória de Deus, verá a resposta do altar. Toda entrega que está sendo feita vai ter resposta. Toda entrega a Deus, toda entrega de coração ao Senhor
vai ter resposta. Toca com o teu poder na vida dessa pessoa. E meu Pai, nós oramos perdoando as pessoas que nos ofendem, as pessoas que fazem o mal contra nós. Nós perdoamos os nossos ofensores e oramos, Pai, para que o Senhor desvie de nós toda inveja, toda maldade, toda perseguição, toda contrariedade. Livra, Pai. Livra a nós, livra a nossa casa. Guarda a mente, Pai, da nossa família, dos nossos filhos. Livra de toda contaminação, livra de toda maldade aqui nesse mundo. E traga, Senhor, tua paz, traga a tua proteção. Tu és, ó Deus, a nossa segurança, a nossa confiança está totalmente em Ti, Jesus. Está na Tua palavra, está, Senhor, no poder de Deus, no Evangelho que nós pregamos, que a Tua palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu Pai, eu oro pela salvação de todos essa casa. Todos. E eu oro para que o poder de Deus entre nesse lugar, o poder de Deus encha essa família da Tua presença e do temor do Senhor. Graças, Jesus. Graças, gratidão, Senhor. Começamos essa oração da noite com gratidão. Começamos essa oração da noite declarando: o Senhor reina. O Senhor reina, grande é o nosso Deus, como está escrito no Salmos 48. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus. Por isso, Pai, eu uso, Senhor, essa abertura na fé, essa ousadia que o Senhor está me dando agora. Senhor, e eu oro em nome de Jesus para que todo problema que é impossível aos homens, todo problema que é impossível, Senhor, todo problema, Senhor, que o homem chegou ao limite tentando resolver, tentando consertar, mas não conseguiu. Eu oro agora e peço um milagre de Deus. Eu oro e peço um milagre de Deus. Aonde há impossibilidade, aonde o homem chegou no limite, aonde não há mais saída, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o nosso Deus abra uma saída, para que o nosso Deus cure, para que o nosso Deus levante, para que o nosso Deus opere no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra, e a palavra é: não há impossíveis. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossíveis. Libera uma palavra profética sobre ti. O Deus que pode todas as coisas está se movendo aí na tua vida agora. O Deus que pode todas as coisas está curando, está libertando, está transformando, está entrando nessa realidade dura e limitada pelo homem e está movendo pelo seu poder. Em nome de Jesus. Assim creio, assim oro. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Seja muito bem-vindo à oração aqui da noite. Nós estamos constantemente orando às 6 da manhã, às 18 horas, e temos visto aqui o grande operar de Deus. Não coloque a sua fé em mim, eu sou falho, mas coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele não falha. Amém? E creia no poder de Deus. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração profética, nessa oração de fé, deixa a tua curtida, por gentileza, aqui nessa oração. Manda para 10 pessoas. Você vai ser um canal de Deus agora para abençoar a vida de alguém próximo de você. Alguém próximo de você está precisando dessa oração, certo? Ela não chegou a você por acaso, ela chegou por propósito. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui por propósito. Deus me colocou aqui. E se não fosse para eu estar aqui, eu não estaria, você pode ter certeza, certo? Existe um propósito de Deus de você estar aqui. Por isso, seja usado por Deus agora e seja ousado. Manda essa oração para as pessoas próximas de você. Amém? Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Sueli, ela escreveu assim: voltei aos pés do Senhor Jesus através de um compartilhamento. Glória a Deus. E fui curada do refluxo. Glória ao nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida e sua família e toda a sua equipe. Deus te abençoe, Sueli. Coisa boa, olha só. Voltou para Jesus através de uma live e foi curada também por Jesus. Amém? Deus usa o que Ele quer, quem Ele quer, certo? E nós não podemos limitar o agir de Deus. Nós não podemos limitar o agir de Deus. Somos tão dependentes, gente. Somos tão dependentes de Deus. Sabe, a todo momento eu vejo isso. Se não é Deus segurando a nossa vida, se não é Deus, sua presença conosco, eu creio que
Muitas coisas que a gente passa aqui nessa vida a gente não conseguiria passar. É isso. Eu acredito que Deus é tudo, certo? Deus é primeiro, toda a honra e toda a glória a Jesus. Ana Meire, eu recebi também esse testemunho, ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, eu conheci o Senhor através de uma amiga e desde então escuto todos os dias. Estou passando por um processo na saúde, fiz exames que constataram nódulos nos ovários direito e esquerdo e problemas na tireoide. Dependendo do resultado do tamanho, eu seria encaminhada para a cirurgia. Escrevi a carta para Deus e pedi com fé que Jesus me curasse. Repeti os exames e, para a honra e glória do Senhor Jesus, não deu nada. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo continuem abençoando, protegendo, livrando e cuidando do Senhor e de toda a sua família e de todos nós. Que bênção! Olha só, como eu fico feliz, gente. Fico, assim, realmente feliz por tudo aquilo que Deus está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor está operando, sabe? Eu fico muito feliz. Eu sei que não há impossíveis para Deus, certo? Eu creio no poder de Deus, eu creio na ação do Espírito Santo, eu creio no agir de Deus. Nada é impossível para Deus. Amém? Coloque a sua fé nele, ele pode tudo. Nós estamos declarando os Salmos 48, eu vou declarar e eu comecei a dar algumas lições dos Salmos 48, agora eu vou continuar e no final vou fazer uma oração. Nós estamos nesse propósito, crendo que o altar tem resposta. Amém? O altar tem resposta. Eu quero dizer uma coisa para você que eu sinto de Deus aqui de falar para você. Tem certas lutas que muitas vezes vêm aqui na nossa mente, e isso é batalha espiritual. Muitas pessoas me relataram que acordaram com certas preocupações, com certas indagações e até mesmo com medo, com insegurança. Eu quero dizer uma coisa para você. Isso não veio de Deus. Isso foi ataque espiritual à sua mente. Eu não sei se alguém mais enfrentou isso, certo? Ou se só alguns enfrentaram, mas já respondendo aqui, isso é ataque espiritual. Deus está querendo fazer algo na sua vida e o inimigo está tentando colocar medo em você. O inimigo está tentando colocar em você insegurança. É por isso que você tem que crer que a presença de Jesus está com você. E só vai chegar a você o que Deus permitir. E o que não for para chegar a você, Deus vai dar um jeito de interromper no meio do caminho. Então não te preocupa. Em relação à tua empresa, em relação a esses compromissos financeiros que você tem, em relação a problemas na tua família. Ei, Deus está no controle. Amém? Você está se entregando a Deus, você está se entregando, o Senhor está dando resposta. O Senhor está dando resposta. Eu creio que essa palavra que eu estou agora liberando é uma resposta de Deus para alguém que está aí. Amém? Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários, o Senhor está comigo. Você não tem que temer. Amém? Não temas, não tenha medo. O Senhor está contigo. Amém? O Senhor está contigo. Salmos 48 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião. Sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis como um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até os fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça.
Alegre-se o monte de Sião, alegre-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a, contai as suas torres. Marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será nosso guia até a morte. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra. Nós começamos a extrair lições hoje na oração da manhã e agora eu quero continuar. Eu quero falar do verso de número 3. O verso de número 3 do Salmos 48 diz assim: nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. O salmista não diz aqui que Deus dá refúgio, não diz apenas isso. Diz que Deus se faz conhecer como refúgio. E isso muda tudo. Sabe por quê? Porque há aspectos de Deus que você só conhece no meio da pressão, dentro da fornalha, na cova dos leões, jogado no poço. Como assim? Você vai ver como Deus cuida. Você vai ver que Deus, Ele se faz refúgio. Nele, você pode descansar. Porque Ele cuida de você. Você conhece Deus como provedor quando falta. Conhece como curador quando dói. E conhece como refúgio quando o mundo ao seu redor se torna uma ameaça. Então você conhece Deus como refúgio na pressão. Tem revelação de Deus que só nasce em ambientes de dificuldade, de confronto, de pressão extrema. Tem revelações que você tem só quando você está numa pior. Essa é a verdade. Tem revelações de Deus que vêm, entendimentos que vêm quando você está passando pela prova, quando você está sendo desafiado. A luta, ela não vem apenas para tentar nos ferir, ela também vem para revelar quem é Deus no meio dela. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam com a sua fé imparável diante do Nabucodonosor, mas eles conheceram a proteção de Deus de perto, dentro da fornalha. Gente, nós conhecemos a Deus em meio às pressões. Nós conhecemos a Deus quando os amigos vão embora. Nós conhecemos a Deus quando somos traídos, quando somos enganados ou até quando somos roubados. Aí sim, nós conhecemos Deus na nossa vida. A Bíblia diz no Salmos 46, verso 1, eu sei que nós estamos declarando Salmos 48, mas o Salmos 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente. Ou seja, você vai ver Deus nas tribulações. Sabe, você não vai sentir falta da presença de Deus, Ele estará lá. E às vezes a gente pode até não se dar conta, mas Ele está te fortalecendo, Ele está te sustentando, Ele está no controle de tudo. O verso 4 ao 6 do Salmos 48 diz assim: por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. O inimigo pode até se ajuntar contra você, mas vai se espantar diante da presença de Deus. Não foi o que aconteceu com o profeta Eliseu? Quando Geazi abriu a janela e viu aquele exército cercando, a presença de Deus ali o guardou, o protegeu. A Bíblia diz que os reis se juntaram, houve conspiração, houve união de forças contra a cidade de Deus. Mas o texto diz que quando viram a Deus, viram a proteção de Deus, eles se espantaram. Está aí a palavra de Deus para a tua vida. Vão ver Deus na tua vida e vão se espantar. Vão ver o toque de Deus sobre a tua vida e vão se espantar. Essa é a palavra para a tua vida. A presença dele está aí.
está viva. No altar tem resposta. Você fez aliança com Deus. Essa aliança jamais será esquecida. A aliança que se faz no altar de Deus jamais será esquecida. Deus jamais esquece. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero orar por você agora. Amém? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Coloca aqui teus desafios. Coloca aqui o que você está buscando uma resposta em Deus e te entrega. Amém? O altar é para se entregar. Quero agradecer aqui aqueles que apoiam o canal, se tornando membros aqui do canal. Gratidão pela vida de vocês. Viu? Gratidão pela vida de vocês. Gratidão. Também quero rapidamente mostrar para você. Esse aqui é meu livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Certo? É uma das formas que Deus usa para falar com a gente. E esse aqui é o meu novo devocional, deixa eu mostrar para você. Café com Jesus é um devocional. Aqui tem uma palavra para cada dia. Tem 365 orações aqui nesse livro. E se você adquirir mais de um para dar de presente para os teus amigos, para a tua família, para os teus vizinhos, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. E se você quer adquirir, vai lá no meu site www.viniciusiracete.com.br, ok? E amanhã eu vou estar servindo na igreja, certo? Essa igreja é a igreja que eu congrego, já fazem 20 anos que eu congrego nessa igreja e estarei servindo. Não estou à frente da igreja, mas eu auxilio em tudo quanto posso na igreja e não só, sabe, na frente das pessoas, nos bastidores também. Estou sempre ajudando e tenho o maior prazer de servir, né? Eu já estive muitos anos à frente da igreja, mas chegou um tempo que Deus não permitiu mais que eu estivesse na frente, porque meus compromissos aumentaram e hoje eu tenho uma agenda. Você sabe que para qualquer viagem que eu vou fazer com a minha família, eu tenho que primeiro consultar a minha agenda. Não estou reclamando, mas estou dizendo que a minha vida hoje ela é totalmente voltada ao que Deus me chamou, ao meu propósito. Então, às vezes fica um pouquinho difícil, mas ao mesmo tempo eu sei que foi Deus que me chamou para isso, né? E por isso eu ajudo na igreja, não estou à frente da igreja hoje, ok? Mas é maravilhoso poder servir. Domingo agora eu vou estar na igreja às 9 horas da manhã e vai ser um tempo muito especial. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado, tá? Eu vou falar um pouco sobre aliança, vou falar sobre o poder da concordância e você não tem ideia de como essa mensagem vai falar contigo aí, tá? Porque hoje nós vemos as pessoas muito divididas. Até dentro de uma casa as pessoas estão separadas, dentro de uma empresa também. Os irmãos, uns atacam os outros na internet. É assim que está hoje em dia. E isso não é uma coisa saudável, porque a Bíblia fala de unidade, né? A Bíblia fala de unidade, e é isso que eu acredito. Eu vou ministrar uma palavra nesse domingo sobre o poder da aliança, uma aliança com Jesus, uma aliança com o nosso próximo, uma aliança com a nossa família, certo? O poder da aliança. Eu vou falar sobre isso domingo agora, vai ser incrível, em nome de Jesus. Amém? E quero pedir que você me ajude a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas essa live, compartilha em nome de Jesus. Posso orar por ti? Senhor Jesus Cristo, toca com teu poder na vida dessa pessoa, toca com teu poder na casa dela, na família dela, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora, Pai, para que todo laço do inimigo seja cortado. Oramos agora para que seja desfeito tudo aquilo que é contrariedade, tudo aquilo que é ataque do inimigo contra a vida dessa pessoa. E é no altar de Deus que nós nos rendemos. É no altar de Deus que colocamos a nossa vida. É no altar de Deus que colocamos a nossa família, crendo a Deus que no altar nós temos resposta. Toque com teu poder na vida dessa pessoa, Pai. Toca com teu poder na sua casa, na sua família. E no nome de Jesus Cristo nós oramos agora. Dessa entrega, Pai, saia respostas de cura. Dessa entrega saia respostas de milagre. Dessa entrega saia respostas de estratégia divina. Dessa entrega venha provisões especiais. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você crê?
Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Amém? E manda para 10 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Que Deus te abençoe e até mais.